Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar aqui o nosso projeto de agenda. Esse aqui é o executável da aula anterior. Vamos apagá-lo. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Clicando duas vezes em cima do formulário principal. Então aqui no vídeo anterior nós incluímos um menu, incluímos o Data Grid View e incluímos o Status Bar. E colocamos nome, né, neles. Tá aqui, ó, nome MNU principal, que seria o menu principal, Data Grid View contatos e SS de na verdade quer ver, ó, o nome certo dele é esse aqui, ó, Status Strip. Então SS Status, tá? Então, ok. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar Data Grid View. Data Grid View é um controle que tem muita coisa nele, muita coisa mesmo, tá? Ele é extremamente customizável. A gente mandar executar o nosso projeto, ele tá vazio, tá? Não tem nada nele. E aqui nós temos as opções que são acessíveis pelas propriedades, tá? Por essa tela de propriedades. Agora tem muitas outras, tá bom? Então nós temos aqui Allow User to Add Rows, ou seja, permitir que o usuário adicione linhas. Como que é isso? É em tempo real, tá? Significa que a pessoa ali utilizando, ela pode adicionar uma linha. A gente não vai querer que isso aconteça em tempo real. Por quê? Porque nós vamos usar códigos para isso. Então a gente não vai permitir que ele adicione linhas, nem que ele delete, né, exclua linhas. Então vamos deixar aqui como false. Aqui, permitir que o usuário redimensione, mude o tamanho das colunas. Nós também não vamos permitir isso. Nem que ele mude o tamanho das linhas. Vamos ver aqui. Aqui títulos da... seria basicamente o cabeçalho aqui das colunas. A gente vai querer que apareçam, né? Para colocar títulos, né? Nome, telefone, e-mail, certo? Aqui nós podemos configurar, adicionar as colunas. Então a gente pode fazer por aqui, como também podemos fazer via programação, tá? Então, como é o primeiro contato, vamos fazer por aqui. Primeiro contato com o controle, tá? Primeira vez, né, que a gente está aqui utilizando ele. Então cada coluna ela vai ter um nome, ela vai ter o tipo de coluna que é. Então eu posso incluir uma coluna onde nós teremos textos, onde nós teremos links, onde nós teremos imagens, onde nós teremos combo box, é aquela caixinha de seleção, que é essa caixinha aqui, ó, tá vendo? É esse controle aqui, ó. Checkbox é aquela caixinha onde a gente dá um tick, né? Deixa marcado ou desmarcado, parecida com esse aqui, entendeu? Ó, parecida com esse. E a de botão, tá bom? Mas no caso vamos deixar a de texto. Essa coluna ID, eu vou deixar ela visível por enquanto, mas depois eu vou esconder ela e aí eu vou explicar por quê, tá? Essa coluna, o que acontece, gente? Quando a gente trabalha com banco de dados, todo registro salvo no banco de dados, ele tem um identificador. Por isso que eu coloquei o ID, para que ele seja facilmente localizado, atualizado, excluído, tá? Então, por isso que eu vou deixar essa coluna. Mais para frente a gente vai entender ela melhor. Então, ó, já incluí ela ali, já está ali. Próxima coluna, nome, certo? É uma agenda de contatos, então temos que ter o nome da pessoa. Vamos deixar visível também. Próxima coluna,
telefone. Próxima, e-mail. No nome eu não vou deixar o tracinho. O tracinho eu vou colocar aqui. Vamos fechar aqui. Então nós temos aqui, ó, temos as colunas que nós acrescentamos. Vou deixar aqui, nós temos as propriedades das colunas, tá? De cada coluna que eu selecionar aqui terá suas próprias propriedades. Então vou deixar ordenado aqui em ordem alfabética para facilitar para a gente. Então na coluna ID eu não vou mexer nela, tá? Vamos aqui para a coluna nome. Modo de tamanho automático, Auto Size Mode. Então basicamente seria isso. Qual será, que tipo de tamanho essa coluna vai ter? Por padrão vem aqui, ó, não configurado. Só que eu tenho opção, por exemplo, de deixar fill. Fill significa o quê? Que ela vai ocupar todo o espaço da grid, exceto das demais colunas. Como assim? Então veja bem, você tem uma lista, né, uma grid de, vamos dar um exemplo aqui, de 1000 pixels. Pixels são pontos, tá? 1000 pixels de largura. Dentro dessa grid você tem três colunas. Uma consome 100, a outra consome 200. Então já temos aí 300 pixels sendo ocupados. E a outra, você configurando com fill, ela vai ocupar o que sobrar. É uma coluna que ela auto preenche o espaço da grid que ela está dentro. Isso é muito legal, tá? Isso é bem interessante. Então vou deixar dessa forma, vou deixar como fill. Coluna do telefone, eu não preciso fazer isso porque não é uma coluna grande. Então eu posso fazer o que? Eu posso colocar isso aqui, ó, all cells, ou seja, todas as células. Significa o quê? Que a largura da coluna vai equivaler à largura da célula que ocupar mais espaço. Como telefones, né, eles seguem um padrão único, então vai ficar bem interessante a gente colocar essa opção. E a do e-mail, mesma coisa, só que mesma coisa em relação à do telefone. Eu vou deixar como fill, por quê? Porque o e-mail, a gente pode ter um e-mail relativamente grande, né? E eu acho que se eu deixar somente a nome como fill, eu acho que vai ficar estranho. Eu acho que vai ficar... Deixa eu ver se já é possível a gente ver o resultado. Ó, vou mandar executar. Olha o tamanho da coluna do nome. É disso que eu tô falando, tá vendo? Ó? Se eu venho aqui e diminuo o meu formulário, ó, ela acompanha. Veja que a coluna do telefone e do e-mail estão com tamanho, né, ali meio que fixos. A do telefone não. A do nome não. A do nome ela vai acompanhando, ela vai auto preenchendo, né? Então vamos voltar aqui para colunas. Então vamos aqui no e-mail e vamos deixar também fill. Ó, agora a gente já tem algo um pouquinho melhor. Essa do telefone talvez aumente um pouco na hora que os números estiverem aparecendo, certo? Essa coluna ID depois ela vai ficar invisível. Eu vou deixar ela visível somente por enquanto. Vamos aqui na parte das linhas, vamos tirar aqui para ele não mostrar. Vendo que mudou ali, ó, lá nesse canto aqui, ó, para ele não mostrar o cabeçalho de cada linha. O cabeçalho permite que a gente faça uma série de procedimentos. Tem aqui, ó, aqui essa opção aqui, ela é interessante. Selection Mode seria basicamente o modo de seleção. Eu não quero que seja igual ao Excel, aonde eu selecione uma célula apenas. Eu quero que a linha inteira seja selecionada. Então aqui, ó, Full Row Select, né? Selecione a linha inteira. Basicamente seria isso, tá? Então tá aqui.
Vamos ver se tem algo aqui ainda relevante para a gente mexer. Eu acho que não. Eu acho que é isso. Ele vai me permitir ordenar pela coluna que eu quiser. Por padrão eu vou trazer isso ordenado, né, já por nome. Agora, se a pessoa quer ordenar por e-mail, por telefone, né, se o usuário quiser fazer dessa forma, ele vai poder fazer. Ok. Tá, vamos fechar aqui. Tá, visualmente, pessoal, visualmente é isso. Então, agora, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que começar a codificar. A gente vai ter que ir para a parte da mágica, que é o que faz tudo acontecer, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o código fonte. Ó, esse botão aqui, ó, ele permite isso, ó, View Code, né? Visualizar o código. Então tá aqui. Então nós temos aqui. Agora eu vou começar a explicar um pouco do código, tá? Nós temos a classe do nosso formulário. O formulário, ele é uma classe, tá? E ele é uma classe pública. Ou seja, o que quer dizer isso? Significa que eu consigo acessar ele através de outro formulário, através de um outro código dentro desse projeto, tá? Eu consigo acessá-lo. Se ele fosse uma classe privada, como por exemplo nós temos aqui, ó, essa rotina, essa subrotina, que é quando a gente clica. Inclusive essa daqui, ela nem tem por que existir. Vamos apagar ela. E sim essa daqui, que é quando a gente clica aqui no menu, ó, novo. Ó, novo contato. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Pronto. Ela é privada, ou seja, significa que ela só será enxergada dentro do formulário principal. Se eu quisesse que ela fosse enxergada fora do formulário principal, eu teria que mudar ela para public. Aí ela seria enxergada também a partir de outro formulário. Só que não é o caso aqui, eu não preciso disso, então eu vou deixá-la assim, tá? Dentro do meu formulário principal, eu tenho como ir incluindo todos os códigos concernentes a ele e também concernentes a outros formulários se eu quiser. Eu também posso modificar outros itens aqui do meu projeto, tá? Como a gente está falando de uma agenda de contatos, então a gente tem que ter em mente que nós vamos ter que em algum momento trabalhar com banco de dados. Em algum momento a gente vai precisar carregar dados, também vamos precisar gravar esses dados. Nós teremos que ter, por exemplo, uma tela para editar esses dados, esse contato, tá? Então nós vamos começar a fazer isso. Percebam que eu não criei a tela de edição. Eu não criei aqui, eu não coloquei, tá? Essa tela para poder a gente fazer a edição. Como é uma agenda, como não tem muitas telas, né? São poucas telas. Então a gente tem duas opções. A gente pode incluir tudo que a gente precisar aqui nessa tela ou no formulário à parte. No caso aqui da agenda, que é algo bem simples, tá? Eu vou deixar aqui nessa tela. Eu vou fazer de que forma? Vou fazer assim. Eu vou pegar um painel. O painel, ele é um controle do tipo container. Num dos vídeos anteriores, eu expliquei. O container, ele pode, os demais controles podem ser colocados dentro dele. Pensa, por exemplo, num container mesmo, tá? Aqueles containers lá de navio, são, né, caixas enormes, aonde a gente pode colocar mercadorias dentro. Então, o nome ele tem total sentido, tá? Então, nesse container aqui, o que nós iremos fazer? Nós iremos colocar todos os controles utilizados para editar ou para adicionar um novo contato. Então, quando a gente chamar aqui novo contato,
terá um código que fará esse container, né, esse painel, ele ficar visível. E aí tudo que estiver dentro dele, consequentemente, também ficará visível. Então aqui eu vou colocar um nome nele, PN, né, de painel, contato. Será somente isso, tá? Depois eu vou explicar certinho. Se eu mandar executar agora, ele está aqui, está visível. Só que eu não quero isso. Eu não quero ele visível, tá? Então eu tenho aqui a opção, ó, de deixar ele invisível. Então visível, falso. Então se eu executar, veja, ele já não está mais visível, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar uma borda nele. Para ficar um pouquinho melhor quando ele ficar visível, tá? Dentro dele eu vou colocar, uma coisa bem legal. Percebam que ele está centralizado, ó, ele está bem centralizado do jeitinho que eu coloquei aqui. Eu vou deixar ele visível para poder mostrar melhor para vocês. Só que quando eu executo, ele perdeu a centralização. Por quê? Porque ele está ancorado, lembra dessa propriedade aqui, ó, anchor? Ele está ancorado na parte superior e na parte esquerda, ou seja, ele vai manter essa posição em relação à parte alta aqui do formulário e em relação à lateral esquerda do formulário, independente do tamanho do formulário. Então se eu venho aqui e mudo o tamanho do formulário, ó, ele mantém, tá vendo? Como é que eu posso fazer para que isso não aconteça? Vamos deixar aqui centralizadinho. A gente vem aqui na âncora e tira a âncora. Agora ele não está ancorado em nada. Então ele vai manter a sua posição sempre na proporção que eu quero. Então se ele estava centralizado antes, ele vai se manter centralizado agora. E por aí vai. Então isso aqui é uma técnica bem interessante para você deixar um controle centralizado, tá? E é claro que você pode modificar isso via programação também, ok? Então aqui nós vamos incluir alguns controles dentro do nosso painel. Então o primeiro controle que a gente vai colocar é um controle de título. É uma etiqueta, né? Se eu não estou enganado, o label em inglês em português significa etiqueta, tá? Então vamos colocar aqui LB de label, né? Contato. Depois a gente vai trabalhar nesse controle. Vamos dar uma melhoradinha nele. Vamos aumentar a fonte. Vamos colocar aqui ela em negrito, que é bold. Veja que eu vim aqui na fonte, ó, eu cliquei aqui na setinha e ele expandiu para mim as propriedades da as propriedades da fonte, tá? Vamos aumentar ela um pouco. Vamos mudar a cor dela aqui em For Color. Vamos deixar uma cor azul aqui, tá? Não vou modificar, na verdade aqui eu vou deixar somente LB Contato como título dela. Só que a gente vai mudar isso, tá? Quando a gente, por exemplo, se eu estou criando um novo contato, ela vai mudar para novo contato. Se eu estou editando um contato existente, ela vai mudar para edição de contato, por exemplo, tá? Vamos fazer um teste, vamos ver se está funcionando. Ó, se eu inicio, nada acontece, tá? Aí eu vou criar um código que por enquanto é um quebra-galho, só para a gente ter certeza de que vai funcionar. Então vou vir aqui, ó, novo contato. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou mudar a etiqueta. Então LB Contato, que é essa daqui, ó. LB Contato. Tá aqui, ó. LB Contato. Ponto. Quando eu clico o ponto, eu vou acessar as propriedades desse controle. Então ponto text, que é o texto visível dela.
é igual a... Quando a gente vai colocar um texto, uma string, que é o que a gente chama, a gente tem que abrir aspas. Novo contato, 2 pontos, fecha aspas. Se eu executar agora, eu ainda não vou ver resultado. Por quê? Ó, novo contato, nada aconteceu. Por quê? Porque eu não mandei mostrar o painel. Então assim, o computador, ele só faz o que a gente manda. Então agora eu quero que o painel fique visível. Então PN contato. Eu não preciso, gente, uma dica. Eu não preciso escrever a palavra toda. Que nem eu só escrevi PN, ele já selecionou PN contato. Se eu der um ponto, ele vai autocompletar, tá? Ponto. Visible, né? Igual true, ou seja, verdadeiro. Então, a propriedade visível do painel é verdadeira. Vamos ver agora se vai funcionar. Então, opções, novo contato. Olha aí que interessante. Tá vendo? Só que tá pronto? Obviamente que não. Então a gente vai continuar no próximo vídeo na parte prática, tá? E aí eu vou adicionar aqui os campos aonde nós iremos fazer a digitação, tá? E também um código para travar a tela principal, para travar esses controles aqui da tela principal. Por quê? Porque senão fica perigoso, tá? Eu vou, por exemplo, criar aqui a opção de quando eu clicar 2 vezes sobre algum contato na lista, ele entrar na tela de edição. Então você imagina, se eu estou na tela de novo e eu clico 2 vezes sobre a lista, ele entra na tela de edição. Isso vai dar um problema, vai dar um bug. Então, se eu estou incluindo um novo contato, ele vai bloquear a lista e outras opções e só vai liberar quando eu sair dessa tela de edição do contato ou de inclusão. Então, beleza, gente? Então é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês.